Então, eu quero dizer que o que é lindo nisso tudo é que só depende de você. E quanto maior for o seu comprometimento aqui, maior vai ser a sua transformação. Então, não é nem sobre privilégio, é sobre escolha, né? Então, eu te convido agora a desligar a TV, silenciar o celular para estar presente aqui comigo de corpo e alma. Vamos lá, então? Olha só, eu queria que você até também chamasse a família ou dissesse, olha, agora eu preciso de uma pausa, não me chame, pause os afazeres e solicitações para você se dedicar a cuidar de você. E eu tenho certeza absoluta que você vai adorar os micromovimentos, vão te fazer sentir já os primeiros sinais de alívio no corpo e você já vai ter uma noite de sono diferente hoje. E eu vou te convidar devagarzinho, eu vou tocar a tigela 3 vezes e você vai sentindo devagar cada toque da tigela, uma parte do seu corpo e vai abrindo seus olhos para olhar o espaço, tá? Então, observando a sua respiração, sente o som da tigela. Vai abrindo os olhos devagar. Se orienta no seu espaço, olhando um pouquinho ao redor, percebendo o espaço ao redor. E aí vê como é, só fazer essa pausa, né? Só voltar um pouquinho para o corpo. Eu quero mostrar para você que é possível você ter sua vida de volta, é possível viver sem dor, né? Então eu fico pensando, a gente tem uns dados aqui, no Brasil, somente no Brasil, 37% da população sofre com alguma dor crônica, você sabia? Gente, isso dá 60 milhões de pessoas, não é pouca coisa. E a maior parte delas está chegando em 2024 achando que a dor é um problema que não tem solução, que é normal da idade, que depois dos 50, 60 é só ladeira abaixo. Mas olha, você não precisa acreditar nisso, porque você está fazendo parte de um pequeno grupo que foi alcançado pela minha mensagem. Existem opções de tratamento já bem consolidados e que você hoje tem escolha. Em vez de conviver com a dor, você pode escolher viver sem ela. E guarda bem essa frase. Em vez de manejar, de administrar a dor, você pode fazer uma escolha de transformar para viver sem dor. E quando eu digo isso, você não precisa acreditar em mim. Existem inúmeras vozes da comunidade científica ao redor do mundo inteiro que sustentam essa afirmação. Por exemplo, o doutor que eu sempre cito aqui, o Dr. Michael Moscovitz, é uma das maiores autoridades nas pesquisas em dor crônica no mundo. Ele afirmou que ele não acredita mais, vai entrar aqui a fotinha dele, olha, eu não acredito mais em controle da dor crônica, eu acredito na cura. E ele não foi só porque ele pesquisou não, ele teve um acidente em que ele tratou a própria dor crônica e zerou. Quanto mais dor você sente, mais esse caminho vai aprofundando. É como se as conexões elas ficassem muito fortes ali. Os estímulos nervosos, né, que passam por ali, eles ficam muito potentes, igual quando você aprende algo novo. Quer ver como isso acontece na prática? Veja só essa imagem. Esse é um cérebro humano, eu vou mostrar aqui, mas deixa eu só dar um exemplo um pouquinho do carro. Quando a gente vai começar a dirigir, por exemplo, eu trazer esse exemplo aqui para vocês. A gente quando está começando a dirigir, né, tem aquela sensação, peraí, tem que pisar onde é o freio, onde é a embreagem, onde que eu passo a marcha, peraí. E você fica perdido naquele monte de informação. Com o treino, você já nem pensa mais, né? Liga o carro e sai dirigindo e faz tudo. Com a dor crônica é igual, você construiu no seu cérebro um reforço das sinapses que hoje você entra no carro e simplesmente dirige. A dor crônica também, você não nasceu com essa dor crônica, foi um caminho reforçado ali e você acabou fixando aquelas sinapses, aquelas conexões. E do mesmo jeito que se você aprende um novo idioma e você fica muitos anos sem praticar, você vai perdendo a força daquele idioma, a dor crônica também. É o que a gente precisa ensinar o cérebro a desaprender essa dor. Aí agora sim, eu vou mostrar uma imagem do cérebro humano.
esse é um processo, ele está processando a dor aguda. Deixa eu entrar a imagem aqui. Eu quero que vocês vejam, nós temos essas regiões no cérebro que são responsáveis também por interpretar a dor. Conforme a dor crônica, a dor aguda vai se reforçando, ela se torna crônica e essas regiões, olha como elas aumentam de tamanho. É bem isso, dá uma pausinha aqui. O que está acontecendo? Elas expandem em 25% para poder recrutar cada vez mais neurônios para o processo. E aí nisso você vai tendo, né, o seu cérebro, ele está ficando especializado em sentir a dor. E muitas vezes aqui a parte lesionada do seu corpo já se recuperou, mas você continua sentindo dor no local. Às vezes a dor se irradia para outras áreas do seu corpo, às vezes os menores movimentos que antes você fazia normalmente já causam dor. Por quê? Porque você reforçou no seu sistema nervoso, existe um perigo, então ele está em estado de alerta e isso é uma distorção. A boa notícia é que o seu cérebro, ele não é estático. Da mesma forma que ele aprendeu, ele também pode desaprender a sentir dor. Então, guarda bem essa frase, porque ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Da mesma forma que o seu cérebro aprendeu, ele também pode desaprender a sentir dor. E é exatamente isso o que dizem descobertas mais recentes no campo das neurociências, produzidas por renomados centros de pesquisa ao redor do mundo. E a chave para isso está nessa simples palavra que você vai ver agora: a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem para se adaptar e aprender uma nova habilidade ou modificar um hábito, como andar de bicicleta, dirigir, tocar um instrumento ou cozinhar. Cada vez que você pratica essa atividade, você está enviando estímulos para o cérebro, fazendo seus neurônios reforçarem as conexões entre eles. E quanto mais estímulos você recebe, mais essas conexões se fortalecem e melhor você vai ficando nessas atividades. Então, por meio da neuroplasticidade, o seu cérebro adquire novos hábitos, aprende coisas novas e também pode desaprender a sentir dor. E esse é o pulo do gato. Quando você se expõe aos estímulos corretos, é possível enfraquecer esses sinais da dor transmitidos pelo cérebro, apagando os caminhos de dor que ficaram criados ali, como naquele sulco que eu falei. Então você treina o seu cérebro para ele desaprender essa dor, sentindo cada vez menos dor, dando a ele outros sinais que vão desfazer os estímulos que foram criados antes. E é o que acontece aqui. Você vai ver agora na imagem que as regiões que processam a dor, elas vão voltando para o tamanho natural delas até desaparecer por completo. Olha ali, vai ter uma liberação de analgésicos naturais. Tá passando já o vídeo. Vai puxar agora os analgésicos naturais. Chama os analgésicos naturais agora. Então agora a gente vai mostrar um vídeo onde o cérebro ele está interpretando a dor e os analgésicos naturais vão ser liberados ali. Aquela substância azul, ó. E essas regiões elas vão voltando para o tamanho natural, desligando a dor crônica. Olha como é como se houvesse mesmo uma calma, né? E isso é produzido naturalmente no seu corpo. E eu preciso trazer um conceito da neuroplasticidade muito importante, que é a competição natural. A competição neuronal, né? Você sabia que existe uma competição entre os seus neurônios lá no seu cérebro? Como assim, Kelly? Existe uma competição entre a dor e os outros estímulos. Os estímulos de tato, o toque, as vibrações, os estímulos visuais. E o que acontece aqui também vale aquela lei, o estímulo mais forte vence. Quer um exemplo? Eu falei um pouquinho, mas sabe quando você dá aquela pancada e você passa a mão para aliviar a dor? A gente faz isso instintivamente, não é? Qualquer lugar que a gente dá uma batida, a gente, ai! E a gente dá aquela esfregadinha. Bom, embora tenham até estudos hoje que mostram que o toque tem muito poder curativo, né? Mas você sabe o que está acontecendo ali? Os estímulos táteis, eles são mais rápidos para chegar no cérebro do que o estímulo doloroso. Olha que sacada,
que eu não sei se você já ouviu isso até hoje. E a gente, quando sente dor, pensa, Kelly, não pode ser verdade. Dói tanto. Como que é isso que o toque é mais rápido, né? Nós temos vias nervosas, que elas têm velocidades para chegar até o cérebro. E os estímulos de tato, eles são mais rápidos para chegar e eles ocupam um lugar nessa competição neuronal. Eles processam ali, quando aquela região está ocupada em sentir o tato, ela não sente dor. Por isso que quando você esfrega o local que você bate, esse estímulo tátil ele se sobrepõe ao estímulo da dor. E uma vez que você apaga o sinal de dor no cérebro, você vai apagando no corpo inteiro. É como se dentro do seu cérebro tivesse um disjuntor, uma chave de luz, sabe o disjuntor mesmo que mantém acesas as lâmpadas da casa. E se você apaga essa chave, todas as lâmpadas se apagam. E essa é uma grande revolução científica que está ajudando a milhões de pessoas ao redor do mundo a se libertar da dor crônica. E eu quero dizer só uma coisa aqui, um detalhe importante. Não é uma soberania do cérebro sobre o corpo. Na verdade, corpo-mente, eu vejo como uma unidade, eles estão conectados. Por que eu falo como uma grande novidade? A novidade é que você vai usar o seu corpo como instrumento para regular esse estímulo que está chegando no seu cérebro. E essa revolução científica é um grande fundamento do meu método. Todas as técnicas que ele trabalha, como os micromovimentos antidor, entre outras que a gente faz, tem como uma função estimular essa neuroplasticidade cerebral, enviando estímulos que sobrepõem os sinais de dor no cérebro. E nós já estamos começando a ver isso aqui na prática, né? Como a gente experimentou no Felt Sense, que a gente fez no começo. E com uma sequência que eu vou te passar hoje ainda, você vai sentir mais ainda, tá? E mais do que só entender o que eu estou falando, você vai experimentar. E eu queria dizer, gente, se não é incrível, eu assim me deixa muito maravilhada. Como é incrível você não precisar de aparelhos sofisticados, né? Qual que é a grande tecnologia? Você não precisa sair agora para comprar nada, para estimular a neuroplasticidade cerebral. Tudo que você precisa é de movimentos simples, algumas técnicas e a sua presença ali no seu corpo fazendo. E essa é a notícia mais importante que você já recebeu nos últimos anos. Entender que a dor crônica, ela não está relacionada a uma lesão corporal, mas sim a um aprendizado cerebral. E que a chave para viver sem dor é estimular a neuroplasticidade. E fala a verdade se isso não muda completamente as suas perspectivas. Para mim mudou completamente como eu olhava para as pessoas que eu atendia, né? E eu sei que isso pode ser muito novo, né? É como dizer que a Terra é redonda para quem acredita que ela é plana. E eu poderia passar horas e horas falando sobre a montanha de evidências e o incontável número de especialistas que estão dedicando a sua carreira ao estudo da neuroplasticidade. A gente vai mostrar para vocês agora, esse aqui é o Dr. Paul Husman, PhD em neurociência e professor da Universidade da Califórnia, demonstrando como ele próprio se livrou da dor crônica, apagando os sinais da dor no cérebro. Vai entrar já o vídeo para vocês, ó. Ele está ali explicando, né, que a gente tem um estímulo doloroso, né, na mão. Quando isso acontece de forma aguda, a setinha sobe ali para dizer, olha, tem uma dor no corpo. E ele vai explicar ao longo do vídeo que existe uma sensibilização ao longo do tempo, né? E ali nessa sensibilização é que você constrói a dor crônica. A gente já falou a respeito dele, né? Ele estava fazendo essa palestra na sede da Google e os avanços nas pesquisas dele para acabar com a dor crônica. Ele é uma referência hoje nos estudos da plasticidade e a redução da dor crônica. E esses aqui, nós vamos ter outros, são pesquisadores da Western Sydney University na Austrália, utilizando técnicas de neuroplasticidade em pacientes com dor crônica. E o que eu queria mostrar aqui para vocês, olha, vai entrar aqui ele também. Ele... Pode colocar o próximo vídeo, Valmir, por favor. Isso, e aí tem um programa de TV, esse aqui é um outro pesquisador, né, mostrando.
e um programa de TV mostrando como o paciente com dor crônica ele é atendido, né, para usar a neuroplasticidade para lidar com a dor crônica. Vai entrar aí o vídeo, né? Então vocês vão ver o paciente usando o próprio corpo, ele está sendo guiado, ele está sendo conduzido e você vai ver aí, ó, ele está sentado ali e ele vai usar um tipo de movimento para resgatar uma percepção na perna. E ele visualiza junto o movimento. Eu falo muito para vocês do poder da visualização, ela está explicando isso. Ele é um voluntário e ele fala, eu sempre quero participar dessas pesquisas. Ele conta que tem várias pesquisas sobre essas acontecendo e ele sempre é um voluntário, porque ele só melhora, né? Então eu queria muito saber se você consegue se dar conta, né, da sorte que você tem de estar vivendo esse momento agora aqui. Há 30 anos, a única opção poderia ser conviver com a dor, ou ficar à base de muitos remédios, ou então encarar uma cirurgia invasiva que não poderia garantir que ia funcionar. E hoje eu digo que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no tratamento da dor crônica e você está aqui fazendo parte dela. E o que é melhor? Você não precisa sair do Brasil para isso, nem ter rios de dinheiro para pagar um hospital de ponta e olha, nem sair da sua casa. Nisso também eu faço uma pausa aqui para agradecer a internet que nos permite esse tipo de possibilidade, né? E você entender que as técnicas que usam a neuroplasticidade, elas são incrivelmente simples e acessíveis. Então, não adianta mais você ficar acreditando, né, em tratar apenas a área lesada ou usar só remédio anti-inflamatórios, relaxantes musculares, né, ou analgésicos que até podem trazer um alívio, mas não vão estar ensinando o seu cérebro a desaprender a sentir dor. E aí, gente, para a ciência está cada vez mais claro. Se o seu tratamento para dor crônica não age usando a neuroplasticidade, recondicionando o seu cérebro e apagando os caminhos da dor, dificilmente você consegue um alívio definitivo que você tanto quer e precisa. Mesmo a cirurgia, que é a opção mais invasiva, né? E pretensamente a gente sempre pensa, não, se é mais forte, vai cortar, vai mexer, vai melhorar. Ela acaba se mostrando muito pouco eficiente quando o assunto é dor crônica. E estima-se que 65% dos pacientes que realizam uma cirurgia voltam a sentir dor depois de algum tempo. E pasmem, segundo dados do terceiro Fórum da Saúde Suplementar de 2017, mais de 60% das cirurgias na coluna foram prescritas desnecessariamente. E eu reafirmo aqui para você, eu não sou contra todas as cirurgias. Muitas vezes elas são necessárias. Mas olha, ao longo da minha carreira, eu acompanhei diversos casos de indicações desnecessárias de cirurgias em que você se submete a ela, sofre com pós-operatório e ainda continua com dor. Porque hoje em dia, né, funciona assim, vocês sabem bem essa rota, né? Me digam aí se não é verdade isso. Você começa a sentir dor, vai protelando, ou então vai num clínico, no ortopedista, não, toma um anti-inflamatório, aí a dor não passa. Aí você começa a fazer exame, deixa eu procurar o diagnóstico, faz um monte de exame e aí você descobre algum problema. Agora eu já sei, tem hérnia de disco, é uma artrose, é um bico de papagaio, é um problema de menisco. Então tá, faz tantas sessões de fisioterapia. Eu lembro uma pessoa chegou para mim e falou assim, Kelly, eu já fiz 200 sessões de fisioterapia, né? E ainda tem esse olhar sobre corrigir o corpo, que eu falo que é muito difícil você já estar com dor e muito profissional de saúde diz assim, você está todo torto, você está com a bacia rodada, você está com o ombro torto, tem que fortalecer o músculo, o estômago está flácido, tem que fortalecer o abdômen, você precisa perder peso, é da sua idade mesmo. E aí, gente, eu sei que a pessoa vai buscar ajuda e sai carregado com um monte de novos problemas, né? E às vezes um médico indica cirurgia, o outro diz que não. E eu vejo as pessoas perdidas sem saber o que fazer. E aí muitos ainda buscam outras soluções. Eu vou tentar a quiropraxia, a acupuntura e nada parece resolver em definitivo, né? E depois de tantas tentativas que falharam, você passa a se conformar em viver com a dor, porque não acredita que tem algo que realmente possa ser feito. E eu vi, gente, esse ciclo se repetindo centenas e centenas de vezes no hospital em que eu trabalhava.
Como eu falei, eu sou fisioterapeuta e durante muitos anos eu trabalhei no pós-cirúrgico de grandes hospitais no Rio de Janeiro. E a minha rotina era passar os exercícios do protocolo do hospital para os pacientes, né? E eles faziam exatamente o que a gente pedia, eles queriam melhorar, só que eles não sentiam melhoras. E o pior, eu passei assim muito constrangimento quando eu me apresentava. Bom dia, eu sou Kelly, a fisioterapeuta. Eles, não quero fazer fisioterapia não, porque esses movimentos me geram mais dor, só me fazem sentir dor. Então eles não queriam fazer os exercícios porque iam sentir mais dor. Eu não sei se você me acompanha aqui, você pode imaginar a frustração que era para mim. Eu sempre quis ajudar as pessoas a aliviar a dor e eu via as pessoas rejeitando aquele trabalho que ia gerar mais dor. Olha, eu tive um momento que eu já não sabia mesmo mais o que fazer. Eu me sentia muito impotente. E eu sempre conto essa história, ela fez um marco na minha vida. Eu recebi um paciente muito marcante, era um rapaz que tinha feito 19 cirurgias, gente. 19 cirurgias. Aquilo para mim, sabe quando você sai do trabalho e não consegue nem tirar a pessoa da cabeça? Eu ficava lembrando dele, me contando, perguntando: Kelly, que chance eu tenho? Você acha mesmo que isso ainda vai resolver? E para mim foi uma gota d'água, sabe? Eu vi que nenhum tratamento, nem que eu estava vendo ali um hospital de ponta de ortopedia estava ajudando. E aí eu falei, eu tenho que achar alguma coisa, buscar um novo caminho, né, para poder verdadeiramente ajudar as pessoas. E foi assim que eu comecei a fazer várias especializações. Foram mais de 30 cursos e formações que pudessem me ajudar a sair da caixinha da doença, de estudar só a dor e a doença, né, como o sistema tradicional faz. E eu queria saber como ajudar as pessoas a desenvolver saúde. Eu queria olhar para o ser humano de uma forma integral, como um todo. Então me especializei em aromaterapia, em mindfulness, terapia corporal haitiana, fiz o mestrado em psicossociologia, até que eu conheci uma técnica lá de Israel que vinha apresentando resultados incríveis e foi o método Feldenkrais. Olha, aqui está a imagem dele. O criador dessa técnica israelense transformadora se chama Moshe Feldenkrais. Depois de machucar o joelho jogando futebol, ele usou os conhecimentos em medicina, ele era um grande estudioso em neurociência, o que tinha na época, para criar um método de movimentos que o fizesse voltar a andar. E essa técnica começou a ser mundialmente conhecida depois de acabar com as dores crônicas do primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion. Nessa época, meados do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele tinha 71 anos e estava sofrendo de dor ciática e dores lombares severas. Ele quase não conseguia ficar de pé para discursar no parlamento. Ele já havia tentado inúmeros métodos e nenhum resolveu o seu problema, até que um cientista o apresentou para Moshe Feldenkrais e após algum tempo, o resultado foi esse. Finalmente, o primeiro-ministro estava 100% livre das dores terríveis nas costas e essa foto ficou muito famosa e todo mundo queria conhecer o homem que não só curou o primeiro-ministro de Israel, mas o fez plantar uma bananeira na praia. Com isso, o Feldenkrais e a sua técnica inovadora começou a ganhar o mundo e hoje ele é reconhecido como um dos primeiros terapeutas a explorar os benefícios da neuroplasticidade, só pela percepção dele. A gente nem tinha esse conceito à época. E eu fiquei impressionada com tudo que eu aprendi e estudava sobre o método Feldenkrais, mas foi quando eu comecei a colocar em prática que eu pude comprovar que era esse o caminho que eu queria seguir. E finalmente eu estava vendo as melhoras que eu tanto busquei para os meus pacientes. Eu via no sorriso deles que era possível aliviar dores usando somente movimentos do corpo e da capacidade do cérebro para apagar esses sinais da dor. Então eu fui estudando, me aprimorando mais. Eu fui uma das primeiras brasileiras a ser certificada no método Feldenkrais aqui no Brasil. Eu fiz a formação completa que durou 4 anos e mais de 800 horas. E eu agreguei a ela o conhecimento dessas mais 30 formações que eu realizei para ajudar cada vez mais pessoas a desligar a dor diretamente no cérebro. Agora, eu quero que você experimente na prática um dos movimentos do método Feldenkrais. Vamos lá? Juntas, nós vamos ativar a neuroplasticidade do seu cérebro e começar a apagar os sinais da dor que ele possa estar emitindo agora. Então, são movimentos bem suaves, né?
que até uma pessoa acamada pode fazer. E não se preocupe, que o que a gente vai fazer agora não vai causar dor. Então eu tenho uma orientação. Quem estiver deitado, ou tiver alguma dificuldade de colocar a mão acima da cabeça, pode visualizar o movimento, combinado? Nós vamos fazer juntos a prática da canoa, que vai te ajudar a relaxar as costas, mobilizar as costelas e reduzir o impacto assim nas articulações do joelho, quadril e tornozelos. E aí o que a gente vai fazer então? De novo, vê se você precisa de algum ajuste na cadeira, já estou falando aqui há um tempo, vê se você quer chegar para frente, para trás, colocar uma almofada, né? Os meus queridos ali vão acompanhar comigo também, já estão lá se ajustando para fazer junto com a gente, então sintam a energia. A equipe também, quem puder estar sentado e quiser já fazer, faz junto também. E aí vamos levar atenção para a planta dos pés no chão e para os lugares que o seu corpo tem apoio. Receba esse apoio, como se fosse mesmo alguém apoiando o seu corpo. No Feldenkrais a gente chama de substituição do esforço. É como se a cadeira fosse um grande apoio para o seu corpo, para que ele pudesse soltar um pouco mais. E aí observa como está a planta dos pés, o bumbum. E você vai entrelaçar os dedos das mãos e vai colocar na cabeça. Acho que vão ter que ter um espacinho ali entre eles, se eles quiserem. Ou um mais para frente, o outro mais para trás, para se ajustarem. E essa posição, né? Vê se você pode fazer isso, colocar a mão assim e devagarzinho você vai inclinar o seu corpo para um lado e para o outro. Só que faça devagar, amores, vamos sair do piloto automático. Esse é um grande vilão da melhora, quando a gente faz como se fosse um exercício. Não é um exercício, é também um movimento de percepção do seu corpo. Que lindo ver vocês fazendo, todos num espaço tão gostoso, tão suave. Essa gentileza, essa suavidade com o corpo é fundamental para a melhora. E aí deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre e observa as suas costelas, um lado abre e o outro lado fecha. E aí eu vou te pedir para você observar se você pode estar forçando muito o seu pescoço, tá? Às vezes a gente reforça ali de empurrar a cabeça, a cabeça está acompanhando todo, o foco está nas costelas. A canoa, o cotovelo vai para um lado e vai para o outro, você deixa o maxilar solto, a respiração livre. E aí a gente vai parar, vai fazer uma pausa, solta os braços. Nessa pausa, observa como ficou os apoios. Como que está a sua respiração agora? O apoio no bumbum. E depois de observar a pausa, a gente vai fazer mais uma vez, tá? A gente vai usar agora o entrelaçar de mãos, a forma não habitual. Então eu falo, cruza os dedos, aí você faz sem pensar, esse é o seu habitual. O não habitual, você vai mudar a ordem dos dedos. Você vai sentir assim, parece que não encaixou muito bem. Você vai saber que é o não habitual, tá certo? E aí a gente vai voltar de novo a colocar as mãos e vai mais um pouquinho. E observa se o seu corpo está cedendo um pouco mais. Se parece que já ficou mais fácil inclinar, se você pode observar as costelas, deixando o maxilar solto, a respiração livre. E aí vai sentindo se você consegue perceber qual pé você toca no chão quando você vai para o lado direito ou lado esquerdo. Vê o quanto você pode sentir essa prática pegando o seu corpo como um todo, o ossinho do bumbum, a planta dos pés no chão. Observa, percebe. E aí você pode parar, solta os braços. E aí quem se desencostou da cadeira, encosta na cadeira, sente o apoio agora. E leva a atenção, deixa os olhos ainda um pouquinho fechados e leva a atenção para a respiração no seu corpo, para como você está se percebendo agora.
E você vai levar a atenção novamente para aquele local que você avaliou no começo da aula.